Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alisson Dantas, sou o idealizador do Instagram Rango Bom Caicó, um entusiasta pela gastronomia, um apaixonado pela culinária seridoense e mais ainda pela culinária caicoense. Então, a convite da Caicó Economia Criativa, me chamaram para a gente desenvolver um prato tendo por base a culinária seridoense, a nossa gastronomia. Então, tem um prato de minha autoria chamado de risoto seridoense. Eu peguei as ideias do tradicional risoto. O risoto é um prato italiano. Normalmente existem 3 tipos de arrozes para se fazer o risoto: o carnaroli, o viamonte e o arbóreo. O arbóreo é o mais comum, que a gente encontra com mais facilidade aqui na nossa região. É dele que eu vou fazer. O carnaroli eu já vi por aqui também e o viamonte eu nunca vi por aqui, né? Mas a gente vai pegar o arroz arbóreo e colocar a base da nossa culinária, o ingrediente seridoense, tendo como ênfase o queijo de manteiga, que eu vou substituir o queijo parmesão por ele. O ingrediente principal, depois do arroz, é claro, é a carne de sol. E ao invés de usar a manteiga, nós vamos usar a nata, que aí vai dar cremosidade, e eu vou falando isso ao longo do nosso processo. Então vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, ligar o fogo. Aqui eu tenho a panela, e aí vou colocar um bom fio de azeite. E aí, enquanto esse azeite está aí esquentando, eu gostaria de explicar que um ingrediente fundamental para um bom risoto é um bom caldo. Então eu já tenho reservado um caldo que eu fiz de legumes e aparas de carne. Nunca joguem carcaça de frango ou aparas de carne, ela sempre serve para alguma coisa. Então eu faço uma deglaçagem de carne. O que é isso? Eu coloco um pouquinho de azeite, e aí douro a carne, depois eu coloco o que tiver em casa: talo de salsão, salsinha, coentro, cebola, pimentão, tomate, e aí vou deixar ferver cenoura até essa carne ficar mais ou menos cozida, cor, e o meu caldo tá pronto. Então aqui o azeite já está quente, a gente vai usar alho, cebola branca e alho poró. A cebola roxa eu vou usar na carne, então o azeite ali. Vou acrescentar agora alho, cebola branca e alho poró. Vamos lá. Dá uma boa murchada nisso aqui, não é? Uma refogadazinha. Vou colocar mais um pouco de azeite, porque ficou pouco. Sempre quando a gente faz receita, a galera diz assim: qual é a quantidade? Eu não sou cozinheiro de quantidade, eu vou muito no olhômetro. Então, ó, deu uma boa dourada já, na verdade nem dourou, só murchou o alho, a cebola e o alho poró. A gente entra com arroz. Como eu disse, ó, o arroz que a gente vai usar é o arroz arbóreo. O arroz arbóreo, ele é mais gorduchinho, não é, do que o nosso arroz comum. Ele é um arroz específico para risoto. Aqui deve ter mais ou menos um meio quilo. A gente agora vai colocar esse arroz direto lá na panela, não lava, e vamos esperar esse arroz dar uma fritada. Eu sempre costumo dizer que um dos segredos para a gente saber o ponto de colocar o vinho no arroz do risoto é quando ele começa a fazer esse barulhinho aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, eu vou tentar chegar um pouquinho perto com o microfone, ó, mas ele começa a estralar, digamos assim. Então essa é a hora da gente colocar o vinho. Então eu venho aqui o vinho, sempre bom usar vinho seco, tá? Pode usar tinto, pode usar rosé, pode usar verde, mas eu normalmente aconselho usar o vinho seco porque ele não traz muita doçura pro prato. E aí, como o prato é um prato que eu quero que sobressaia a cor do arroz, eu estou usando o vinho branco. Agora a gente mexe isso aqui, deixa esse álcool evaporar. Então, galera,
Eu mudei de boca porque essa boca era muito forte, a chama, e aí aqui o vinho já evaporou completamente. Então a gente começa a acrescentar caldo. Como eu tinha dito, o meu caldo de legumes está aqui feito com aparas de carne. Olha, tá uma cozinha escura exatamente por causa das aparas de carne. E aí agora entra no processo do segredo do risoto, né? A gente vai colocando caldo aos poucos e mexendo. Risoto é um prato que precisa ser mexido constantemente a partir desse processo. Por quê? Porque esse mexer vai fazer com que o grão do arroz solte o amido. E quando a gente vai usar, por exemplo, algum engrossante para um creme, para um purê, uma coisa assim, a gente não usa amido de milho. Então o arroz tem amido e aí ele vai soltando o amido e vai dando exatamente a cremosidade do risoto. Então, a partir de agora, o segredo e a receita é isso. Secou caldo até a gente finalizar o risoto. Enquanto ele está aqui, eu vou pegar a carne de sol que eu assei na brasa, desfiei, quer dizer, pilei no pilão e desfiei. Agora eu vou dar uma puxada nela na cebola roxa e manteiga de garrafa. Pronto. E aí essa carne vai entrar lá dentro do risoto. Vamos fazer isso. Coloquei manteiga de garrafa na frigideira. Agora eu vou entrar com a cebola roxa. Quando ela der uma murchada, eu entro com a carne e dou uma puxada só para trazer mais uma umidade para essa carne que já está seca, né? Vamos lá. E ó, risoto secou, caldo, né? A gente vai fazer isso até o fim do processo. Manteiguinha, beleza. Cebola douradinha. Agora a gente coloca a carne pra gente usar lá no risoto, certo? Só vou dar uma mexidinha aqui na carne, usar a mesma colher, porque vai tudo pro mesmo lugar. E pronto, ela já tá beleza aqui, só desligar. Pessoal, pra completar o prato, eu gosto muito de comida agridoce. Então eu vou usar uma banana que eu cortei em rodelinhas. E aí na gastronomia os caras inventam um monte de onda. Então a gente vai fazer umas moedas de banana. Não é nada do que uma rodela de banana que a gente vai fritar na manteiga de garrafa, não é? Não escolha uma banana muito madura, porque senão ela dissolve, mas aí ó, manteiga quente, só colocar as bananas para fritar. Tô usando a mesma taxa que eu fiz a carne e não há problema nenhum nisso. E aí agora só deixar essas bananas dourarem de um lado, que será muito rápido. Ó, a gente já vira. Deixa eu mostrar aqui pertinho. Ó, dourou, virou. Pronto. E aí a gente vai fazer isso em todas elas e reservar aqui para completar o nosso prato. Para finalizar, na verdade. Pronto, pessoal. Vocês viram que até agora eu não havia colocado sal. O caldo tem um pouquinho de sal. Então, eu normalmente não gosto de colocar sal no início do processo de cocção, porque o sal desidrata facilmente, depende do que você vai fazer, né? Então agora eu provei, vi que vai precisar de um pouquinho de sal, então eu vou entrar com pimenta do reino. E aí uma outra coisa que realmente faz toda a diferença, pimenta do reino precisa ser moída na hora. Eu gosto muito desse mix que vem 2, 3 qualidades de pimenta, ele tem um sabor bastante bom. E um pouquinho de sal, tá? Por que eu vou colocar pouquinho? Porque a gente vai usar carne de sol, a carne de sol já tem sal. E aí no final, quando a gente juntar o queijo, a carne de sol, aí a gente prova, se tiver precisando de mais alguma coisa, aí a gente acerta, isso dá tempo. É melhor corrigir o sal lá no final do que perder o prato no início, porque está muito salgado. Ó, galerinha, acabei de provar, o arroz está no ponto que eu gosto. Eu não gosto dele muito mole, eu gosto dele um pouquinho al dente. Então,
Nesse ponto, eu vou acrescentar a carne, tá? E aí depois que eu acrescentar a carne, a gente continua. Vou deixar um pouquinho da carne para eu usar na finalização. E aí, é claro, como eu coloquei mais carne, ele vai ficar com pouco caldo e eu gosto de risoto caldoso, então vamos de caldo. Aí vamos deixar essa carne esquentar aqui um pouquinho, porque o risoto é um risoto de carne de sol, né? Então, ó, mexendo para que a cremosidade chegue. Se vocês perceberem aqui, ó, o caldo ele já ganha uma texturazinha mais grossa, exatamente por causa do amido do arroz, que começa a ficar solto, tá? Então aqui, depois que ele abrir fervura, eu vou acertar sal e pimenta e vou finalizar com queijo e nata. E aí a gente termina, tá quase pronto o nosso risoto seridoense. Ou risoto sertanejo, como queiram chamar. Então, pessoal, a gente vai finalizar o prato agora, não é? Normalmente em risoto, a gente usa para finalização o queijo parmesão. Mas como eu estou fazendo um risoto sertanejo, eu vou usar queijo de manteiga. Então, eu nem ralei, eu deixei ele pedaçudo assim mesmo, porque eu quero que quando a gente puxa o risoto, o pedacinho de queijo venha e a gente consiga sentir a textura. E vou usar também, ao invés da manteiga que a gente usa para finalização, a manteiga ela emulsiona com o amido do arroz, ela ajuda a engrossar, a dar cremosidade no risoto, na verdade. Eu vou usar nata, porque eu quero uma pegada sertaneja, tá? Então, a galera do colesterol aí me perdoe, mas vamos lá. E aí agora a gente mexe isso aqui, acerta sal e pimenta. Eu vou colocar mais um pouquinho de pimenta, porque eu achei pouco. E aí a gente vai pro abraço. Só montar o prato, vai estar pronto o nosso risoto sertanejo, tá? E aí, galera, uma das minhas referências de gastronomia sempre é minha avó. Minha avó cozinhava muito bem. E hoje eu trouxe exatamente vovó para esse momento, né? Essa louça que eu vou usar para servir e apresentar o prato a vocês foi a louça da casa de vovó. Só quem tem ela sou eu. Nenhum dos outros netos tem, né? Foi um presente que eu ganhei de mamãe. E aí, uma coisa que sempre os críticos da gastronomia fazem, a gente às vezes vai em algum restaurante, desses restaurantes bacanas, e risoto é empratado como um bolinho, né? Risoto não se emprata. Risoto precisa ser espalhado no prato. Então a gente serve o risoto. Eu vou colocar um caldinho que eu gosto muito. E ó, um segredo. Precisa bater para o prato espalhar. Pronto, aqui está servido o risoto. Como eu tinha dito, a gente vai usar umas moedinhas de banana ou umas bananinhas fritas. Eu vou colocar uma carninha de sol aqui no meio para dar um charmezinho. Aqui está o nosso risoto sertanejo. Bom apetite!